Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Daqui a pouquinho tem início a 5ª sessão ordinária do ano. E hoje na Tribuna Livre, aquele espaço em que qualquer cidadão pode discursar, temos apenas um inscrito, Carlos Sobral da Silva. Já no grande expediente, temos bastantes itens, são 80 no total, 73 requerimentos para serem votados e também 7 projetos de lei para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo. Na ordem do dia, são 9 itens e 8 deles já têm os pareceres das comissões permanentes do Legislativo e podem, de fato, ser votados aqui em plenário. Um desses itens é um veto do Executivo em um projeto elaborado pelo vereador Toninho da Farmácia. A proposta pretendia criar um serviço móvel de prevenção a doenças. Mas para que isso se torne realidade é preciso derrubar o veto e para derrubar um veto precisa-se de maioria absoluta dos votos em plenário. Além disso, também deve ser votado em segunda discussão um projeto elaborado pelo presidente da Casa, o vereador Eduardo Soutur. A proposta é criar um hospital veterinário aqui no município. Tudo isso acontece daqui a pouquinho nesta 5ª sessão ordinária da Câmara de Guarulhos, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde a todos e a todas. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, vereador Dr. Alexandre Dentista. Alô? Boa tarde. Boa tarde, presidente, novos pares, Moreirinha, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Eu tenho, no passado, final do ano passado, no começo desse ano, eu cobrei por diversas vezes o secretário de Saúde sobre o pagamento da dívida que o município tem com as firmas prestadoras de serviço, principalmente os laboratórios de hemodiálise. E hoje eu ainda insisto nessa cobrança, vem cobrando, graças a Deus acertou essa dívida que tinha com os laboratórios. E numa demanda tão grande nessa cidade, tem apenas 3 laboratórios para atender os pacientes de hemodiálise da nossa cidade. E eu tenho cobrado o secretário para ele manter em dia esse pagamento. Porque até pouco tempo, uma pessoa numa situação difícil dessa, a pessoa tinha que ficar internado no HMU para que pudesse ser feitos os exames e tivesse ser feito a hemodiálise. Imagine, a pessoa geralmente 3 vezes por semana tem que fazer hemodiálise. Imagine aí você ter que ficar internado no HMU, porque os laboratórios, a demanda é muito grande, a fila é muito grande e não tinha condições nenhuma da empresa atender novos pacientes. E graças a Deus está sendo normalizado e hoje está em dia e hoje, aos poucos, os pacientes que necessitam da hemodiálise estão conseguindo fazer. É uma situação muito difícil para a pessoa que passa pela hemodiálise, porque é um sofrimento muito grande e 3 vezes por semana a pessoa tem que ir até o laboratório. Eu cobrei também o secretário de Saúde para que não só mantenha o pagamento em dia com esse laboratório, mas que ampliasse o número de laboratórios. Porque é muito pouco, a demanda é muito grande na nossa cidade, a necessidade é muito grande da população e tem apenas 3 laboratórios. Eu pedi para o secretário fazer convênios com novos laboratórios de hemodiálise na nossa cidade. E ele me disse o seguinte, que hoje, vereador, se eu tivesse mais 50 novos equipamentos de hemodiálise na cidade, eu conseguia suprir toda a fila. E ele tem cobrado do Ministério da Saúde para que dentro do Hospital Estela Maris consiga verba para pelo menos 25 novos equipamentos de hemodiálise para poder dar condições de boa parte das pessoas que estão na fila, que tem demorado esse tratamento, consiga acelerar um pouco essa fila. Então, se Deus quiser,
Hoje, tendo 50 novos aparelhos, o secretário de saúde, Dr. Sérgio Iglesias, disse que com 50 novos aparelhos de hemodiálise conseguia zerar a fila. E tem cobrado o Ministério da Saúde para que consiga ampliar no Hospital Estrela Maris pelo menos mais 25. E com isso acelera um pouco e diminui um pouco a fila da hemodiálise, que, volto a repetir, é um sofrimento muito grande. Agora, eu também aproveitei para cobrar do secretário para que mantenha, não deixe faltar medicamentos nas unidades de saúde, porque é uma outra grande vergonha para a nossa cidade, faltar medicamentos baratos, medicamentos aí de R$3, R$4 faltando nas unidades de saúde. Então, graças a Deus, o secretário entendeu a minha cobrança e está batalhando com o Ministério da Saúde para que consiga ampliar o número de laboratórios para poder atender os pacientes que precisam da hemodiálise, que é um sofrimento muito grande. E, se Deus quiser, vou estar cobrando também de alguns deputados que eu conheço uma emenda parlamentar para ampliar os últimos 25 que vão ficar faltando para a nossa cidade. E, se Deus quiser, tentaremos zerar essa fila, porque não é fácil não, nessa hora difícil para uma família, ficar levando o seu parente para poder fazer esse tipo de tratamento. Pior é quando não tinha condições de nenhum laboratório encaixar a pessoa precisava ficar internada no HMU para fazer esse tipo de tratamento. Deus ilumine as mãos e a cabeça do secretário e da sua equipe, do secretário de saúde, para que resolva isso o mais rápido possível, porque é uma demanda de necessidade e eu tenho sido muito cobrado pelos familiares dos pacientes que passam por essa dificuldade. Muito obrigado e boa sessão a todos. Com a palavra, a vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no plenário, na TV Câmara. Boa tarde às vereadoras e os vereadores. Hoje eu gostaria de tratar de 3 assuntos. Porém, eu vou dar mais tempo pela importância e relevância do assunto. Em primeiro lugar, a Procuradoria Especial da Mulher estabeleceu que o mês de março terá como eixo político a questão da participação da mulher na política. É um ano eleitoral e, além disso, democracia, ao meu ver, sem a participação de mulher, não é democracia. Nós faremos nessa casa, no dia 7 de março, uma reunião ampliada à noite, às 18 horas, para tratar de 86 anos do voto feminino e também o mês de março. E vamos estabelecer um plano, uma política de como fazer com que mais mulheres participem da política. A segunda questão, que eu acho de suma importância, é a questão política. Senhores vereadores e vereadoras, nós não podemos ficar calados como o governador Pezão fez o seu ato diante da intervenção que ocorreu no Rio. Quero dizer a todos os vereadores e vereadoras e que nos assiste que a Constituição Federal, ela tem 3 artigos que trata da questão de intervenção. O artigo 34, 35 e 36. Agora, o que me causa estranheza é que essa medida, que é a primeira vez, depois de 88, que ocorreu a primeira intervenção em um Estado, e, logicamente, essa intervenção está sob o comando militar do general Walter Braga Neto. Porém,
Aqui a questão que eu quero questionar é o seguinte: em primeiro lugar, o Estado do Rio é uma ponta e logo depois do Carnaval é notícias internacionais. Porém, não é o Estado que mais tem violência. E por falar em violência, esta questão de segurança pública tem que ser discutida sim, mas não da forma de intervenção, vereador surfista, como foi feito no Rio. Há 7 meses da eleição, uma intervenção federal pode ocasionar um aprofundamento desta posição de força e de intervenção, e está em jogo uma série de coisas. Alguns dizem que o Temer fez essa medida exatamente porque ele não conseguiria levar à frente a reforma da Previdência, que eu digo que não é reforma, é a antirreforma. Aliás, ontem em São Paulo, mais de 30 mil pessoas estiveram na rua protestando pelo seu direito de se aposentar. Então, essa casa, líder do governo, é eminentemente política. E como uma casa eminentemente política, deve acompanhar os rumos que o Brasil, que este golpe dado no afastamento da Dilma, que está se aprofundando. E lembre-se, em situação emergencial, pode ocorrer tranquilamente a não eleição no país. Isso é muito sério e cabe aos políticos e políticas tomarem uma posição frente ao que está ocorrendo. Lembre-se, intervenção em relação a um ponto, a questão da segurança, mas pode, senhor presidente, se aprofundar e a gente não sabe, porque o próprio general disse, não é a violência no Rio diminuiu, mas tem uma mídia que nos últimos, uma semana antes falava intensivamente da violência do Rio. Portanto, é um golpe orquestrado com a mídia que está por trás disso. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra, vereador Wesley Casaforte. Senhor presidente, nobres pares, ao público presente, a vocês que nos acompanham em casa pela TV Câmara, quero já pedir que Deus abençoe os nossos trabalhos e que nos conduza sempre para o melhor caminho, para que a cidade de Guarulhos volte sempre a estar avançando. Quero aqui pontuar sobre as obras do Rodoanel, o tanto que eu venho falando sobre o impacto eminente que vem acontecendo dentro da cidade de Guarulhos. Essa obra promovida pela Dersa, pelo governo do estado de São Paulo, aonde falamos continuamente aqui a respeito da alça de acesso, que é muito importante pela cidade de Guarulhos. Mas também vale falar aqui sobre a importância da população na região do bairro do Haroldo Veloso, que sofre pela desapropriação daquela parte estipulada pela Dersa. Estivemos nesse último sábado, junto comigo esteve presente a vereadora Janete Rocha Pietá, o vereador Dr. Laércio Sandes também esteve presente junto com a gente naquela região, e conversando com os moradores, com as lideranças dos bairros, falando a respeito sobre a desapropriação que traz um impacto diretamente na vida daquelas pessoas. Aonde, muitas das vezes, a falta de diálogo da própria presidência da Dersa, junto com os moradores naquela região, para retratar sobre a questão de como será feita essa desapropriação. Estão questionando lá
são vários assuntos que movem, dentre eles, quando se retrata a questão do valor a ser pago pelo determinado imóvel. As pessoas estão sem saber uma direção. Então é importante haver esse diálogo junto com a empresa da Dersa. Também temos situações de pessoas ali que o imóvel pertencia a familiares que vieram a falecer e muitas delas acabaram não fazendo, regularizando essa questão dessa documentação desse imóvel e as pessoas têm muitas dúvidas jurídicas. Então, estivemos junto com eles e nos comprometemos também junto com o secretário de governo, o senhor Paulo Carvalho, que esteve presente junto com a gente nessa reunião com os moradores naquela região e falando a possibilidade de abrir esse diálogo junto com o governo do estado, junto com a Dersa e também junto à procuradoria aqui no município, para que a gente, em conjunto, podemos auxiliar aqueles moradores que estão nesse momento com dúvida. E há fato de qualquer pessoa que venha a estar sem saber o que vai acontecer com o seu imóvel, pessoas que ali convivem há tantos anos, pessoas que há 40 anos ali estão e de repente, de uma hora para outra, vir esse impacto. Então, assim, respeitosamente, estive presente junto com os meus colegas vereadores e, em conjunto, iremos buscar uma solução para aqueles moradores, para poder abrir esse diálogo junto com o presidente da Dersa, que a gente possa trazer, então, um posicionamento com clareza a toda a população da região do Haroldo Veloso. Também, falando sobre a questão do Rodoanel, onde sempre mencionei a importância da alça de acesso para a nossa cidade, até pelo plano de mobilidade e também para os avanços da questão da economia dentro da nossa cidade. Tendo em vista que nós perdemos tantas empresas dentro da cidade por falta de planejamento, por falta de planos de mobilidade. Então, uma alça de acesso acaba viabilizando e muito para a cidade de Guarulhos e principalmente retratando uma região onde ficou abandonada por muitos e muitos anos, que é a região do Jardim São João, região do Jardim Presidente Dutra e tantos outros bairros naquela adjacência. Então vale aqui falar mais uma vez sobre a importância dessa alça de acesso, aonde nós já estamos em contato com a Dersa e que a gente em conjunto podemos avançar nesse diálogo e que a gente possa ter esse acesso que é tão importante para a cidade de Guarulhos, tão sonhado por tantas pessoas. Por diversas vezes também falamos aqui sobre a propositura, sobre a questão do acesso do aeroporto pela cidade de Guarulhos. As pessoas sofrem continuamente naquela região, por muito e muito tempo. Então, mais uma vez vale lembrar, aonde também solicitamos aquela questão, e iremos continuar nessa briga, iremos continuar nessa luta, porque isso é importante para a população da cidade ter uma resposta, principalmente quando se trata sobre o plano de mobilidade e os avanços que vai ter a cidade. Então, respeitosamente, estivemos em conjunto e iremos continuar lutando pela população e me coloco à disposição de todos. Quero agradecer aos nobres pares, mais uma vez, que estiveram presentes junto à população e também convidar os demais colegas vereadores que possam estar participando nessas audiências. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Com a palavra, vereador Edmilson Souza. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem pela TV Câmara, que nos ouvem aqui. Gostaria aqui de repercutir que durante essas 2 semanas que nós, infelizmente, não tivemos aqui sessão na casa, acompanhamos a luta dos transportadores de alunos da rede pública municipal da cidade. São 170 profissionais que fazem esse serviço na cidade e que foram informados, comunicados da mudança nos critérios da prestação desse tipo de serviço. Num primeiro momento, se falava da contratação de uma empresa para fazer esse serviço que iria substituir esse trabalho que é realizado hoje por pessoas físicas. Muitos desses profissionais que dirigem, que transportam as crianças da rede pública municipal da nossa cidade, estão há
16, 17, 20 anos, 25 anos, misturando o tempo que tem no particular com o tempo prestado no serviço público e que estão aí à beira de repente, ficarem fora, deixarem de continuar a prestação desse tipo de serviço. Acompanhamos uma mobilização grande na Prefeitura, na semana retrasada, onde eu, a vereadora Janete, a vereadora Genilda, vereador Luiz da Sede e vereador Danilo, primeiro suplente dessa casa, acompanhou toda essa movimentação lá. Tivemos uma conversa com uma comissão destes profissionais com o secretário de governo, Paulo Carvalho, e depois desdobrou numa nova reunião na semana passada na Secretaria de Educação com o secretário João Carlos Panóquia. E lá nós tivemos o compromisso de que não será feito um procedimento que desconsidere esse tempo de trabalho desses profissionais, não será feito um procedimento que leve a passar este tipo de serviço a uma empresa. Tiramos lá também que nós, os vereadores, estarão fazendo uma visita para discutir e verificar melhor os termos que serão feita essa nova escolha. Então, eu queria aqui comunicar todos aqueles que nos assistem que nós estamos atentos, junto com os demais vereadores e vereadoras dessa casa, a essa situação de que a gente está lutando para permanecer com esse serviço prestado, que, diga-se de passagem, reconhecido pelo próprio secretário de Educação, um serviço que não tem reclamação, um serviço que é bem avaliado pela população e um serviço que foi implantado no modelo que está desde as gestões anteriores, sobretudo do prefeito Eloy Pietá. Então, gostaria aqui de deixar registrado que nós vamos, na próxima quinta-feira, acompanharmos numa reunião lá na Secretaria de Finanças e depois nós teremos uma reunião com todos os profissionais na sexta-feira à noite. É isso que eu tinha a comunicar a essa casa e me colocar mais uma vez à disposição dessas pessoas que nos procuraram. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, senhores vereadores, ao público presente, o telespectador que está assistindo a sessão da Câmara pela TV Câmara, após 15 dias de uma licença que eu me afastei do Legislativo, hoje nós estamos aí participando da primeira sessão do ano. E a nossa licença foi uma licença sem remuneração, porque dentro do PSDB nós temos ali um rodízio de cadeiras, principalmente o vereador surfista, dá oportunidade aos outros suplentes para que também possam exercer o mandato de vereador. Então, estou retornando hoje à Câmara, mas eu sempre falo, quando as pessoas me perguntam na rua, o trabalho do vereador não é só na sessão da Câmara. Às vezes a sessão da Câmara é encerrada por um motivo ou outro, e já vem a crítica da mídia, algumas pessoas, olha, a Câmara não faz nada, novamente encerrou a sessão da Câmara. Só que o trabalho do vereador dentro da cidade, telespectador, é no dia a dia, né, vereador Brinquinho? É na porta das garagens, como Vossa Excelência faz, é junto com os trabalhadores, é no seu bairro, é levando as reivindicações da população para o Executivo. Então, é ler do engano. Se não há sessão na Câmara, o pessoal já fala, o vereador não trabalha, João Darcio. Trabalha sim e trabalha muito. Trabalha muito. Nós temos a nossa função obrigatoriamente regimental de fazer a sessão de terças e quintas, e às vezes há algumas sessões extraordinárias, quando há algum projeto que cabe emergência a ser votado, a Câmara reúne extraordinariamente e vota os projetos. E o trabalho do vereador é o dia a dia. Você estando dentro da cidade de Guarulhos, você está trabalhando com a população, seja onde você estiver. E é um prazer estar aqui nessa primeira sessão do ano. Eu quero desejar a todos os colegas vereadores um excelente 2017, que 2018, né, Lauri? Lauri já me corrigiu. Um excelente 2018
O ano passado, a Câmara, nós tivemos uma pauta produtiva. Os projetos que o Executivo enviou para a Câmara Municipal praticamente foram todos aprovados, alguns por unanimidade, outros com alguma divergência, mas faz parte do processo democrático. O prefeito conseguiu aí fazer um enxugamento grande na máquina pública, graças ao apoio do Legislativo. Então, eu não poderia deixar aqui de deixar um abraço a todos os colegas vereadores desta casa, independente de cores partidárias, o corpo da Câmara Municipal, a nossa assessoria, a assessoria de imprensa, a mídia local, toda a imprensa local e a população de Guarulhos. A partir de hoje, estaremos aqui, nessa tribuna, debatendo os projetos e discutindo os problemas da população de Guarulhos, que são muito. Guarulhos é uma grande metrópole, temos um orçamento pífio, que em torno de 4 bilhões, é uma cidade com 1.300.000 habitantes, 342 quilômetros quadrados, e o nosso orçamento acaba o cobertor sendo curto. Então, o prefeito, o legislativo, nós temos que, às vezes, se virar nos 30 para estar atendendo toda a cidade, e nunca estar a contento. É uma cidade com muitos problemas sociais na área habitacional, na área da saúde, na área da educação, na área de infraestrutura urbana, mas o Legislativo está trabalhando para que nós tenhamos uma cidade melhor, uma Guarulhos melhor e cada dia mais melhore aí a vida da população. Então, quero deixar um abraço a todos os guarulhenses e pode contar com o nosso mandato aqui na Câmara Municipal ou em nosso escritório lá na Vila Barros. Estaremos sempre à disposição do povo de Guarulhos. Obrigado. Não havendo mais orador inscrito, dou por encerrado esta parte da sessão. Passemos à tribuna livre, onde temos um orador inscrito. Com a palavra, o senhor Carlos Sobral da Silva, por 10 minutos, para falar sobre a construção do posto de saúde Novo Recreio e a legalização de área no bairro Novo Recreio. Boa tarde a todos que assistem aqui à TV Câmara. Boa tarde a todos os vereadores. E eu quero parabenizar aqui alguns amigos que estão assistindo, devido à causa, o Sérgio Guido, Marcos, da comunidade do Micail, que é uma grande liderança, e quero agradecer o vereador Carneiro, porque na oportunidade de 10 de novembro, onde eu estive aqui falando, eu consegui levar para lá uma médica. E nesse momento faria 8 meses que não tinha médicos naquele local. Agora, eu não sei porque há outras coisas que eu pedi, não avançou. Até porque eu sou um pouco rebelde. Talvez por isso não avançou. Não avançou a legalização do Novo Recreio, não avançou o posto de saúde, mas pelo menos tem um médico. Agora, a minha preocupação é a seguinte, é que o Ministério Público está para tirar o posto de saúde de lá, porque o local, além de ser acanhado, não tem condições de atender a população. É claro que eu gostaria que fosse uma equipe de técnicos visitar o terreno que tem lá, mas já sei a resposta. Eles vão falar que é manancial. Porque para o pobre tudo é manancial. Agora, para o rico, não existe manancial. Né? Então, eu quero pedir o posto de saúde que toda pessoa visita, mas eu tenho umas outras palavras que eu vou um pouco pedir licença para os vereadores, eu vou fugir do tema. Até porque, se eu viesse aqui e não fugisse do tema, não tinha jeito de eu falar. O que eu quero, ficou preocupado, é assim,
é a situação do Novo Recreio, onde tem muitas áreas que mora pessoa em área de risco. E o que fizeram no Novo Recreio não foi uma coisa humana, não foi coisa de prefeito humano, não. Porque o que fizeram no Novo Recreio, tirando 600 famílias, ou 700, que passaram 20 anos para fazer sua casa, isso é um absurdo. É um absurdo. Agora eu quero relatar, né? Muitas dessas famílias votaram no prefeito Guti, pensando que ele ia resolver o problema deles, mas com certeza resolveu de uma forma, levando para os apartamentos. Levando as pessoas para os apartamentos. E outras pessoas que teriam melhores chances de ir para o lugar, não foram. Tem pessoas que moram em área de risco e quando chove, as casas enchem. Por exemplo, lá no Santa Rita, tem umas famílias lá que moram mais de 30 anos e estão esperando a mudança, mas não tiveram mudando. Agora eu fico feliz, porque segundo meus amigos, o Guti é o prefeito que mais fez dentro de Guarulhos. Fez despejo lá no Novo Recreio, fez despejo lá na Ponte Alta, fez despejo em tantas áreas e ninguém tomou providência. Então eu gostaria que a pessoa se sensibilizasse, porque muitas pessoas vão visitar o lugar nas eleições. Agora eu quero falar, se por acaso a gente não conseguir nenhuma uma conversa para fazer o posto de saúde, ou uma equipe for visitar lá urgente, nós vamos fazer um ato, vamos chamar todas as lideranças, fazer um ato grande e fechar aquele Morro da Chiquinha, junto com o supermercado da mamãe. E lá não passa ninguém. Lá, se nós fechar lá, não passa ninguém. Por isso eu peço para o líder do governo marcar com todos os vereadores que têm um trabalho lá, para fazer essa visita. Lá tem um vereador lá que ele foi lá e fez um trabalho bonito, fez uma rua, parece que é o rapaz daqui, não sei o nome dele, mas ele fez um trabalho lá. Mas assim que ele fez o trabalho lá, veio a coisa mais boa, foi a transferência de 600 famílias. E muitas dessas famílias não moram em área de risco. E com certeza não estava relacionada para sair, mas saiu. Então eu espero que os vereadores façam essa conversa. Está aí o Seminaldo, tem o Edmilson, tem o Carneiro, tem outros vereadores aí que vão lá fazer o trabalho, tem o Acácio Portela, tem muitos vereadores que vão lá. Mas marque isso aí, né? Marque isso aí para fazer essa visita. E eu quero um prazo. Eu quero que os vereadores dêem um prazo para visitar essa área que está lá reservada. Como eu falei antes, eu sei que essa área, eles vão falar que é manancial. Só que para fazer a escola, que o governo do estado fez, e aí o governo do estado também deixou essa área para fazer esse negócio, era manancial também. Eu estou vendo o Eduardo Souto, eu tenho certeza que ele vai lá, vai ajudar nós para fazer essa visita. Porque não dá para a pessoa morar na situação que mora. É difícil. E não dá para a pessoa morar no local e não ter médico. É difícil, gente. É muito difícil. Lá é um local que é atacado pela dengue. E não tem jeito. Não tem jeito. Então, por favor, os vereadores, eu vou encerrar, talvez até antes, né? Porque eu falei coisas até que não estavam no pauta, vereador, mas me desculpa. Se eu não falasse, eu ia ficar doente. Porque o que eu vi no Novo Recreio, foi um fato que eu nunca vi na minha vida. Eu tenho um amigo que mora há 24 anos, tinha uma casa linda, sem risco nenhum. E quebraram a casa do cara. E não estava relacionada, quebraram a casa do cara e levaram para um apartamento. Eu, como moro numa área da prefeitura, eu sou um pouco mais assim, calmo, eu acho que é apartamento, para quem mora numa área da prefeitura, numa área ocupada, é puleiro. É puleiro. Porque muitas pessoas vão para os apartamentos e vão vender porque não estão acostumados a morar em apartamento. Tá? Então, eu peço para os vereadores que marquem. Então o Carneiro vendo, o Carneiro pode marcar uma reunião, Carneiro, para conversar com os vereadores, para nós conversar junto. Senão nós vamos fechar, lá nós vamos fazer uma reunião lá, grande reunião, para conversar tanto com as pessoas, porque as pessoas do Novo Recreio estão assustadas. As pessoas do Novo Recreio estão assustadas que dizem algumas pessoas que eles vão sair do local todos,
todos vão deixar o novo recreio. Então, se o vereador marcar essa reunião logo, ele passa para nós, que a gente está junto aí, e que Deus nos ilumine. Muito obrigado e Deus nos ilumine. Não tendo mais nenhum orador inscrito, dou por encerrada esta parte da sessão. Passemos ao grande expediente. Item 1, senhor secretário, para a leitura. Tem primeiro, leitura, discussão e votação. Pela ordem, vereador Maurício Brinquinho. Pelo artigo 151, presidente, por favor. Com a palavra. Presidente, muito boa tarde a todos os companheiros que estão aqui presentes, todos que estão nos assistindo aqui pelo plenário, pela TV Câmara e pela internet. Gostaria de parabenizar todo o movimento sindical de Guarulhos, em particular os movimentos escutistas, que realizaram no dia de ontem manifestações contra a reforma da Previdência. Parece que não, mas é uma questão muito importante que atinge diretamente os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil. Como já tivemos um golpe irremediável nos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, na reforma, dizem que é reforma, mas não, na deforma trabalhista, vereadora Genilda, nós precisamos ficar atentos também a cada passo e a cada golpe que esse presidente golpista chamado Temer tem dado no país, inclusive, como a vereadora Janete falou, pelo próprio golpe que ele está dando agora no Rio e que isso pode se estender pelo Brasil todo. É uma questão que a gente precisa ficar de olho, atento, porque a democracia está sofrendo um ataque diário. E os movimentos sindicais têm representado muito bem a força do trabalhador e da trabalhadora, resistindo a esses golpes, denunciando e se manifestando. Também agradecer aos movimentos populares que ontem tiveram grande participação, vereador Zé Luiz, em toda essa discussão de questionar essa reforma da Previdência, que na verdade é uma reforma que está discutindo uma aposentadoria para que nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora se aposente. Os trabalhadores têm direito de se manifestar, têm direito de paralisar, têm direito de fazer greve, e é assim que tem que ser. Não vamos nos calar jamais. Quando a gente perder esse direito, não teremos mais democracia nesse país. Muito obrigado, presidente. Item 1, senhor secretário, para a leitura. Item 1, leitura, discussão e votação do requerimento 287 de 2018. Informações referentes à relação das despesas realizadas pela Secretaria de Saúde em 2017, sem devido empenho prévio, conforme previsão no artigo 60 da Lei 43/20 de 64. Janete Rocha Pietá. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 2. Item 2, leitura, discussão e votação do requerimento 289 de 2018. Informações referentes a relatório físico e financeiro, composição do saldo de estoques por item dos materiais e medicamentos estocados no Almoxerifado da Saúde, Divisão Técnica de Suprimentos, nos dias 31/12/2016 e 31/12/2017. Janete Rocha Pietá. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 3. Pela ordem, vereador Tiago Surfista. Está escutando? Agora sim. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, público presente e a todos que nos assistem vereador. Pela TV Câmara, pelo artigo 151. Com a palavra. Perdão, presidente. Presidente, dei uma olhada aqui no grande expediente e tem alguns itens, requerimentos deste vereador colocados para o dia de hoje. E me parece, me chegou a informação que há um movimento aqui na casa, líder do governo, com a base do governo, que são contrários aos meus requerimentos, que parece que estão articulando para votar contra
Eu acho isso muito ruim. Acho muito ruim, porque já houve essa discussão nessa casa, anteriormente. Nós já ficamos aqui muitas horas discutindo requerimentos da oposição. Houve até um acordo para que se votasse os requerimentos fossem aprovados. E isso me deixa muito triste de verdade, pois os meus requerimentos têm todos fundamentos, são informações pertinentes e importantes, para que eu tenha informação para levar para a população, para levar para a sociedade. E se acham que vão me calar fazendo esse tipo de manobra, não vão, porque todos os requerimentos serão lidos, e nós poderemos discutir, nós poderemos encaminhar, e eu me calarei a partir do momento que eu me sentir respeitado, porque eu tenho voto, sou vereador eleito pela população e subirei à tribuna aqui para discutir quantas vezes foram necessárias. Obrigado. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento 292 de 2018. Informações referentes ao reajuste nas tarifas dos ônibus urbanos através do decreto 3677 de 26 de janeiro de 2018, estabelecendo 2 tarifas diferenciadas para os usuários. Janete Rocha Pietá. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pela ordem, senhor presidente. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Pelo 5.1, senhor presidente. Com a palavra, vereador Romildo Santos. Senhor presidente, eu vi atentamente o vereador que antecedeu aqui, o Thiago Surfista. Primeiramente, boa tarde aos vereadores, público presente, todo mundo. Eu não acredito, vereador Thiago Surfista, que a base do governo que nós fazemos parte vai fazer uma situação tão indelicada dessa e não deliberar os seus requerimentos. Este vereador também está elaborando vários requerimentos, que na realidade eu vejo que não o prefeito de Guarulhos, mas os secretários de Guarulhos devem muitas explicações para essa casa, porque essa aqui é a Casa de Leis, é a casa onde realmente a gente discute, Paulo Roberto, todos os problemas da cidade de Guarulhos. E os problemas são grandes. E nós temos que ter as informações para poder realmente saber como é que o prefeito está andando, como os secretários estão administrando suas pastas para poder ajudar a prefeitura de Guarulhos. E eu faço coro junto com o senhor, que se for acontecer isso, o senhor pode contar com esse vereador aqui, que nós vamos encaminhar, nós vamos discutir, nós vamos justificar, E tem outra situação. Esse vereador já falou na semana anterior ao Carnaval, enquanto não tivesse a programação dos micreiros de pagamento, que o prefeito deu a sua palavra, junto com o secretário Juliano de Transportes e o secretário de Finanças, porque Finanças paga, vereador João Darcio, e o secretário de Transportes elabora. As dívidas de 2015, 16, 17, essa sessão seria obstruída. O senhor pode contar com esse vereador, que esse vereador vai obstruir a sessão sim, porque até agora não saiu nada. O prefeito, a caneta dele não tem tinta, porque ele determinou isso para os secretários até agora não aderiram, não fizeram nada para poder fazer o pagamento. O que eu percebo é que tem muito secretário incompetente, procuradores que mandam mais que o prefeito. Infelizmente, o prefeito de Guarulhos, a caneta dele não tem tinta. O dia que alguém chegar ao poder, tomara que chegue e tenha punho de ferro, realmente faça essa cidade, os secretários trabalharem nessa cidade. Porque o que eu vejo, seu prefeito, seu presidente, é que o secretário manda mais que o prefeito. E o senhor está certo sim de fazer requerimento. Todos os vereadores aqui, senhor Edmilson Souza, estão certos de fazer requerimento. Tem que ter as informações para saber onde está andando o dinheiro público, o que andam fazendo. Obrigado, senhor presidente. Que item nós estamos, né, secretário? Item 4º. Leitura, discussão. Item 4º. Senhor secretário, para a leitura do item 4. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem. Só fazer um comunicado, presidente. Pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos.
É só um comunicado. Pelo artigo 151, presidente. 151. Por Fala favor, pelo pelo artigo artigo 151, fica mais regimentalmente falando. Obrigado, presidente. Pessoal, eu tentei, com antecedência, fazer o comunicado da audiência pública de prestação de contas da Secretaria da Saúde, que vai acontecer amanhã às 9 da manhã. Eu tentei fazer com muita antecedência, conforme eu me comprometi com alguns colegas, me comprometi com a casa, na audiência pública passada. Me cobraram que foi muito em cima o comunicado, e eu estou tentando há umas 2 semanas, mas infelizmente, devido ao carnaval e também a falta de quórum que não teve as 2 últimas sessões, eu estou hoje fazendo um comunicado da audiência pública da saúde, que vai acontecer amanhã, quarta-feira, às 9 horas da manhã, aqui mesmo, no plenário. Então, de qualquer maneira, esse convite é importante para de todos os senhores vereadores e principalmente da população. É uma audiência pública de prestação de contas da saúde, é importante a participação popular para que possa se inteirar do que está acontecendo, para onde está indo o dinheiro que o secretário de saúde tem condições, os seus quase 30% do orçamento da cidade é destinado para a saúde. Então é importante a participação popular na audiência pública, vai acontecer amanhã, quarta-feira, dia 21 de fevereiro, às 9 horas da manhã, aqui no plenário da Câmara Municipal. Muito obrigado, presidente. Item 4. Senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 296 de 2018. Informações referentes à febre amarela. João Dárcio. Quem que é o autor mesmo? Quem que é o autor? Quem que é o autor? João Dárcio. Autor João Dárcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 5. Leitura, discussão e votação do requerimento 297 de 2018. Informações referentes a postos de combustíveis no município de Guarulhos. João Dárcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 6, senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 305 de 2018. Informações referentes ao Conselho Municipal de Política e Cultura, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, CONPIR, e Conselho Municipal de Turismo de Guarulhos, CONTUR. Maurício Brinquinho. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item número 7, senhor secretário, para a leitura.
Leitura, discussão e votação do requerimento 317 de 2018. Solicita cópia de inteiro teor do processo 5347 de 17. Vereador Edmilson Souza. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação. Aprovado. Encaminhe-se. Item número 8. Senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 318 de 2018. Solicita cópia de inteiro teor do processo número 48266 de 2011. Autor Edmilson Souza. Em discussão. Você falou Edmilson, é Edmilson, hein? Desculpe, Edmilson Souza. Edmilson. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação. Aprovado. Encaminhe-se. Item número 9. Senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 36/2018. Informações referentes ao terreno localizado na rua Disney, lote 11, quadra 17, Jardim Santo Expedito. Autor Wesley Casaforte. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação. Aprovado. Encaminhe-se. Suspendo os trabalhos por 10 minutos. Boa tarde. Essa quinta sessão ordinária do ano foi suspensa pelo presidente da Casa, o vereador Eduardo Soltur, depois que foram aprovados 9 requerimentos no grande expediente. Hoje também, durante o pequeno expediente, aquele espaço em que os vereadores discursam na tribuna, a vereadora Janete Rocha Pietá convidou a população para participar de uma reunião ampliada da Procuradoria da Mulher no dia 7 de março, a partir das 6 horas da tarde. A ideia é comemorar o Dia Internacional da Mulher e também discutir a participação feminina na política. Além disso, o vereador Thiago Surfista subiu à tribuna falando sobre alguns requerimentos que ele apresentou que estão na pauta de hoje do grande expediente, diversos requerimentos na área da saúde. O vereador reclamava de uma manobra da base para que esses requerimentos não fossem aprovados. Até este momento ainda não houve a votação dos requerimentos, mas eles estão na pauta e fica-se a expectativa se de fato esses requerimentos serão aprovados. E a gente continua com a transmissão ao vivo da quinta sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos, que continua daqui a pouquinho com vocês. TV Câmara Guarulhos, do canal da Cidadania. Reaberto os trabalhos. Item 10, senhor secretário, para a leitura.
Leitura, discussão e votação do requerimento 327 de 2018. Informações referentes ao terreno localizado na Rua Disney, lote 10, quadra 17, Jardim Santo Expedito. Autor Wesley Casaforte. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Vereador Thiago. Depois do item 11, presidente. Depois do item 11. Item 11. Senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 328 de 2018. Informações referentes a desapropriações no bairro Novo Recreio. Professor Jesus. Pela ordem, presidente. Para discutir. Calma. Em discussão. Para discutir com a palavra, vereador Tiago Surfista. Obrigado, presidente. O senhor está bem calmo hoje, né, presidente? Que bom. Vamos lá. Informações referentes a desapropriações no bairro Novo Recreio. Aí só passando um recado à população, principalmente ali do Recreio São Jorge e Cabo Sul. Quinta-feira passada, nós fizemos uma reunião, tinha aproximadamente 2.000 pessoas ali no Recanto do Bahia. Fizemos essa reunião juntamente com o secretário da Habitação, né, sobre essa questão das desapropriações, né, o pessoal que não tem dormido lá, né, não sabe se vai sair, se vai ficar, né, já mais de 500 famílias saíram de lá e foram para o bairro dos Pimentas, num empreendimento que eu fui visitar também junto com o secretário da Habitação. É um empreendimento muito bacana e as pessoas gostaram muito, apesar dos apartamentos às vezes serem um pouco menor do que as suas casas, né. Nós levamos uma lista fornecida pela Secretaria da Habitação com as ruas que tem processo judicial, né, que o Ministério Público pediu intervenção por questões de risco ou áreas de proteção. Então nós estamos informando a população, né, que haverá um processo, pode se ter liminar, porém que elas fiquem tranquilas, não acreditem em boatos da internet, venham buscar a informação com este vereador e com a Secretaria de Habitação, pois na reunião nós informamos a todos como está funcionando esse procedimento, que nós estamos em cima, junto com a Prefeitura, estamos na batalha para que ninguém tenha o seu direito lesionado, né? Uma pessoa não pode sair da sua casa sem ter a garantia de que tenha algum lugar para ficar ou que tenha o seu auxílio moradia. Então, estou à disposição, assim como a Secretaria de Habitação, nós estaremos lá presentes no dia a dia, minha equipe está lá quase todo dia prestando esses esclarecimentos, né? Algumas pessoas, no desespero, colocaram na internet a foto da lista das ruas e disseram que, olha, as ruas que vão sair. Não é assim que funciona, precisa de um processo, precisa da avaliação técnica e a grande maioria vai acabar ficando, pois a Prefeitura, junto com o nosso trabalho, irá provar que aquela área tem condições, não total, né, mas na sua grande parte, de que se tenha moradia, pois há avenidas, há comércios, passam ônibus, né, principalmente ali na Avenida Palmira Rossi, e nós estamos em cima disso, ok? População do Recreio São Jorge e Cabo Sul, fiquem atentos, mas não se desesperem, nós estamos à disposição, qualquer dia e qualquer horário, para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Luiz. Queria justificar o meu colega Rômulo, da bancada, ausente hoje pela morte do seu pai. Registrado, vereador. Meus sentimentos.
Encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. E tem... Pela ordem, senhor presidente. Pela liderança do PTB, senhor presidente. Pela ordem, vereador Moreira. Pela liderança do PTB. Com a palavra, vereador. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, nobres pares, público que nos assiste, eu subo a essa tribuna porque fiz algumas reivindicações em alguns setores da prefeitura e não poderia deixar de ser ingrato em relatar aqui que fui atendido e a prefeitura, o prefeito Guti, seus secretários e as secretarias pertinentes onde foram feitos esses pedidos não estão atendendo apenas o vereador, mas sim uma população que clamava por melhorias na iluminação pública, na buraqueira, em alguns buracos deixados pelo SAAI, algumas lombadas, podas de árvores, limpezas de praças. E a nossa região, nobre vereador Luiz da Sede, com todo o respeito e carinho que tem por você, meu bom velhinho, está sendo atendida, até porque Vossa Excelência reivindicou junto comigo. Então, juntos, nós reivindicamos melhorias na nossa região e ela chegou. Vila Paraíso, Parque Industrial, Vila Isabel, estão sendo contempladas desde ontem com a limpeza pública, com pinturas de guia, com podas de árvore. Não sei se você viu a praça que tem no centro da Vila Paraíso, ficou bacana. A prefeitura foi lá fazer um estudo, Secretaria de Transporte e Trânsito esteve lá realizando um estudo para melhorias, e essas melhorias começarão amanhã, na quarta-feira, a pedido deste vereador, a Secretaria de Transporte e Trânsito, qual agradeço ao secretário Juliano e todos os funcionários que lá estiveram para fazer o estudo. Também quero agradecer o pessoal da Proguaru, que prontamente estiveram na segunda-feira na Vila Paraíso, atendendo também as demandas, minha e sua, Luiz, né? E por que não dizer do Bill também, né, Bill? Bill? Alô, Bill? Estou falando de Vossa Excelência. Ele é, com muito carinho, o vereador Ramos da Padaria, meu vizinho, que juntos, né? A nossa região que elegeu 7 vereadores e, portanto, o prefeito tem tido realmente um trabalho muito grande conosco, porque a gente reclama, cobra, pede, a população nos cobra e nós somos o elo entre a população e o executivo. E é esse o nosso papel. Eu, às vezes, falo aqui no tom de brincadeira, mas eu levo a coisa muito a sério. E a nossa região, ela é uma região que carece de carência, a necessidade, tem as necessidades pertinentes. O trânsito é uma loucura no nosso bairro, o desenvolvimento veio de qualquer forma. Então, hoje, você chega na Avenida Santa Helena por volta das 17 horas, para você manobrar um carro, tirar um carro da garagem, para você fazer um cruzamento, uma manobra no carro, é difícil. Do centro da Vila Paraíso até a rodovia Presidente Dutra. Até a população estava me reivindicando um semáforo naquele cruzamento. E a Secretaria de Trânsito e Transportes, com o estudo que fez, deixou claro que não é possível colocar um semáforo naquela região, porque nós vamos parar lá na Dutra. Vai fazer congestionamento no acostamento da Dutra. E é verdade, quando a gente precisa de fazer uma manobra mais rápida em um veículo, de tirar um veículo da garagem por volta das 17, 18, 19 horas, é muito difícil. Então, o desenvolvimento da região chegou e a prefeitura precisa realmente agir, e nós, vereadores, temos que estar atentos e cobrando aquilo
que precisa para a região. E eu tenho procurado fazer desta forma, cobrar, que é a minha obrigação, é cobrar, é fiscalizar, e eu não deixo. Às vezes eu falo aqui e as pessoas falam: Moreira, você olha muito para o retrovisor. Eu olho pelo retrovisor, mas também olho para frente. Nós temos que olhar no mínimo uns 20 anos para frente, porque a nossa região ficou esquecida por muitos anos. Eu costumava falar aqui, nesta tribuna, senhor presidente, que nós, daquela região do Jardim Cumbica, ao vir ao centro de Guarulhos, primeiro caminhavas de lado igual caranguejo, para ir até o trevo de Bom Sucesso, e depois tocávamos em frente para vir a Guarulhos. Não tem problema, o Edmilson Souza fica 1 minuto e meio a mais. Ele é oposição, eu sou governo, vou ficar 1 minuto. Só hoje, presidente. E quero também cumprimentar o prefeito, que prometeu que iniciaria as obras do túnel da Birinep, e realmente iniciou. Então está de parabéns. Quando concluída aquela obra, senhor presidente, a nossa região, a região de Cumbica, eu vou concluir com o trevo com o túnel da Birinep, será bem-vindo. É tanto que nesta tribuna, em 2013, eu batizei de túnel 1º de abril, nobre Edmilson Souza, mas ele agora vai ser realidade nesse governo. Eu fico muito feliz, as obras se iniciaram e está de parabéns ao prefeito. E assim eu concluo, senhor presidente. Muito obrigado. E tem... Pelo ordem, presidente. Pela ordem, vereador doutor Alexandre Dentista. Obrigado, presidente. Pela liderança do PSDC. Com a palavra, vereador. Eu iria falar pelo artigo 151, mas pelo comunicado eu acabei gastando, vou falar pela liderança, presidente. Eu venho também na mesma linha do vereador Moreira, fazer alguns agradecimentos. E quando isso acontecia na gestão anterior, no meu primeiro mandato, quando a gente conseguia alguma obra, que era uma coisa raríssima, conseguir com que a prefeitura da gestão anterior conseguisse uma lombada para a gente vinha aqui agradecer, ainda vinha colegas nossos, estão favorecendo o doutor Alexandre, porque ele veio aqui. Mas agora eu vejo que na gestão do prefeito Guti, os vereadores, graças a Deus, estão sendo atendidos, porque na verdade, quando nós cobramos, não é para a nossa família, e sim para a população da nossa cidade. E quando a cidade está bonita, está sem buraco, tem lombada, está sem acidente, o que acontece? A primeira pessoa que a população agradece é o prefeito da cidade. Porque quando a cidade está esburacada, o primeiro que leva pau é o prefeito da cidade. Então, em virtude, eu fico feliz de saber que na região dos nobres vereadores as coisas estão acontecendo. Isso fruto de um trabalho de um governo sério, um governo do prefeito Guti que fala: iremos atender às demandas dos vereadores, que automaticamente está atendendo a população da cidade que o prefeito administra. E eu vim aqui para alguns agradecimentos. Primeiro, agradecer o secretário de administração, o Eduardo Camei. Eu tive cobrando dele recentemente, e também agradecer o diretor Lucas do Achar Fácil e toda a sua equipe, que eu venho desde o início de 2013, desde o meu primeiro mandato, eu venho cobrando que coloque os números oficiais da prefeitura na Avenida F, no Continental 3. E graças a Deus, graças ao governo sério do prefeito Guti, essa numeração oficial acabou de acontecer. Ontem eles fizeram esse trabalho. Isso facilita muito para aquela população da Avenida F, principalmente em relação às suas correspondências. Antigamente o carteiro, tem hora que ele até desistia de entregar uma correspondência, a não ser que fosse um carteiro já muito antigo, que conhecia todo mundo da rua, ele vai lá e entregava. Hoje não. Com os números oficiais da prefeitura, também na Avenida F e em outros locais que eu estou cobrando, isso facilita muito para a população daquela região. Então isso fica muito mais fácil. Agora, vim também agradecer ao prefeito Guti, junto com o secretário Koga, e também ao diretor Sandro e toda a sua equipe. Eu vim, no início agora de janeiro, cobrar uma limpeza do córrego Zamataro. Eles estavam nessa briga aí há muitos anos, e infelizmente isso não acontecia, e graças ao atual governo, ao Sandro, o diretor lá, junto com o secretário Koga,
eu pedi para que fizesse uma vistoria lá no córrego, lá na Ponte Grande, o córrego Zamataro, o córrego Caetano Zamataro, e graças a Deus eu tive ontem reunido com a população daquela região, estão todos satisfeitos, inclusive ali tem um grande condomínio, ali o condomínio San Diego, o pessoal está satisfeito porque acabou o mau cheiro que tinha, acabou as enchentes que tinha ali devido às grandes chuvas que têm acontecido. Também me falaram na reunião que até os mosquitos que tinham ali, graças a Deus, com essa conservação, com essa limpeza do córrego, isso melhorou muito para aquela região. Então isso é gratificante para nós vereadores que trabalhamos diuturnamente, sábado, domingo, feriado, cobrando em prol da população, e as coisas vêm acontecendo, as obras acontecem, e isso é muito importante para nossa população e, lógico, para o nosso mandato também. E graças a Deus, eu só tenho que agradecer que está muito mais fácil nessa gestão, nesse mandato, atender a população, coisa que raramente se acontecia nos meus 4 primeiros anos de mandato na gestão do governo anterior. De qualquer maneira, obrigado ao prefeito e a todos. Quinta-feira pode ter certeza que eu vou estar vindo aqui falar do pessoal da Proguaru, porque ontem iniciou algumas lombadas que esse vereador fez lá no Gopoúva. Hoje o pessoal está no Continental 1, amanhã estarão no Continental 2 e semana que vem, se Deus quiser, na Ponte Grande, na Ponte Alta, desculpa. Então, graças a Deus, eu tenho conseguido trabalhar em prol da nossa população e eu só tenho que agradecer o prefeito e toda a sua equipe. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Antes de dar a palavra pela ordem para o vereador Sérgio Magno, peço ao primeiro vice, pastor Anistaldo. Vereador Tiago Surfista, assume alguns instantes a presidência. Tá, onde que estamos? Está pedindo pela ordem. Pela ordem, vereador Sérgio Magno. Pela liderança do PEN. Com a palavra. Senhor presidente, boa tarde aos nobres pares, boa tarde à TV Câmara, boa tarde ao público que nos assiste. Senhor presidente, ontem eu estive na madrugada, no dia 20, durante a madrugada toda estive acompanhando o serviço de manutenção de troca de lâmpadas na região do São João. Estive lá na rua Bom Jesus, Avenida Bom Jesus, Rua Taipu, próximo ao CEMEG. Estava totalmente às escuras. Fizemos lá uma manutenção na rede toda, fizemos as trocas de lâmpadas e fomos muito bem sucedidos, principalmente sendo acompanhado pelo pessoal da manutenção. Eu quero de antemão agradecer o diretor de iluminação pública, que é o Mário, e também quero agradecer o presidente, o diretor de obras, que é o Koga, e aos demais que trabalham todos lá, que são muito competentes. Tivemos também na região do Cidade Soberana, tivemos também no Santos Dumont, Presidente Dutra, fizemos toda aquela área toda, acompanhei todas as trocas de lâmpadas, uma ação que para mim é incansável como vereador. Durante a madrugada toda, ficamos percorrendo várias ruas dos bairros aí de Guarulhos. Eu quero agradecer também ao empenho do prefeito Guti por nos ter dado essa oportunidade, juntamente através dos nossos pedidos, através dos nossos ofícios, que foram encaminhados para a prefeitura. Ele está nos dando uma força tremenda nesse acompanhamento também de troca de lâmpadas queimadas na cidade. Por isso, sabemos aí que a cidade toda anda com um problema muito complexo de lâmpadas queimadas, a cidade toda. Então, está sendo um serviço muito, muito difícil, principalmente até mesmo para a empresa
que está efetuando as trocas de lâmpadas, porque são muitas lâmpadas da cidade, são mais de 2.000, 3.000, sabe lá quantas mais lâmpadas queimadas na cidade toda. E são apenas 4 caminhões que trabalham fazendo esse tipo de ação, nessas trocas de lâmpadas, à noite, à madrugada, durante o dia. Então, a gente pede aí, nós pedimos até mesmo para a população guarulhense, que tenha um pouco de paciência aí, porque vai ser trocada todas as lâmpadas na cidade. Senhor presidente, o senhor está muito simpático hoje, senhor presidente. Alegre, feliz hoje. Está muito simpático, senhor presidente. Fica bem na cadeira. Essa cadeira é boa para o senhor. O que eu tenho a dizer é isso aí. Um abraço a todos e tenham boa tarde. Registrado. Jorge, presidente. Não, pois não, senhor presidente. Item 12. Leitura, discussão e votação do requerimento 333/2018. Informações referentes à reforma da Policlínica Paraíso. Janete Rocha Pietá. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Janete Rocha Pietá. Em primeiro lugar, senhor presidente, vereadores e vereadoras, nesse momento está ocorrendo na Praça Getúlio Vargas uma manifestação de vários movimentos ligados à Igreja Católica e ao STAP, exigindo o cumprimento do SUS e exigindo remédios, exigindo insumos como álcool, como gases, algodão. Então, vocês podem nos calar, porém, a população que usa as UBSs sabem muito bem que está faltando muito mais do que faltava. E nesse requerimento, eu estou pedindo informações sobre a Policlínica do Paraíso, vereador Toninho da Farmácia, que foi fechada em 2017. Por que eu estou pedindo informações? Porque não vale trocar 6 por meia dúzia. Fecha um lugar para abrir outro, para abrir lá no Nova Cumbica, a UBS. Eu sou favorável à abertura de UBSs. Eu sou favorável a uma saúde de qualidade. Porém, o que está ocorrendo nesse governo Guti é transferência de um setor para outro. Então, se o cobertor está curto, vereador Sufista, tem que colocar mais dinheiro na saúde, tem que se entender que nós queremos saber como é que foi esse contrato com a Proguaru, nós queremos saber o cronograma dessa obra, porque desde dezembro do ano passado, a Policlínica foi fechada e ela é fundamental para a região do Tabuão, para a região também do Recreio. Então, é de suma importância esse requerimento e dizer que saúde é fundamental e que não dá mais para esconder. Está tendo problemas, está faltando remédio, está faltando médicos e a população clama por um atendimento SUS de qualidade. Muito obrigada, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Para discutir, senhor presidente. Para discutir. Senhor presidente, público presente, quero parabenizar a vereadora Janete Pietá pelo requerimento dela, do PA Paraíso. O PA Paraíso fica na minha região. Fizemos algumas reuniões com o Conselho de Saúde do PA Paraíso, onde teve o secretário anterior, que era o Lago. O Lago nos garantiu, o vereador Janete Pietá, que seria fechado o PA Paraíso por 3 meses, no máximo 4 meses, e seria colocado linhas de ônibus para poder suprir a necessidade do PA Paraíso. Na realidade, não foi feito isso.
Há 3 meses está fechado o PA Paraíso. Isso mostra a incompetência do Dr. Sérgio Iglesias, secretário de Saúde. Não tem competência para estar na pasta. Ele é uma pessoa que está acabando com a saúde de Guarulhos. Saúde de Guarulhos é necessária para todos nós. Sem saúde ninguém faz nada. Como é que pode um secretário de saúde, né? Não estou aqui culpando o prefeito Guti, mas o prefeito Guti escolheu um incompetente para poder colocar lá, senhor presidente. Colocou um incompetente que não consegue fazer de jeito nenhum, colocar um tijolo ou pintar o PA Paraíso, né? Então, na realidade, para que ele é secretário? Vamos colocar um secretário de obras lá na Secretaria de Saúde para ver se ele consegue pelo menos reformar o PA Paraíso. O que o prefeito falou, o Roberto Lago, é que seria 3 meses e seria para a população. As pessoas morrem. Aquele PA Paraíso não foi feito à toa, não. Aquele PA Paraíso foi feito para poder cuidar das pessoas. E agora me vai lá um camarada desse, Sérgio Iglesias, fecha o PA Paraíso para quê? Onde está o dinheiro da saúde? Ele não está conseguindo administrar o dinheiro da saúde? Já tem três licitações que foram feitas do Hospital Pimentas, presidente, né? E eles cancelaram as licitações. Incompetência. Não sabe reformar um PA Paraíso, não sabe reformar uma UBS, não sabe fazer uma licitação, não tem remédio nos postos de saúde. O que o secretário de saúde está fazendo na sua pasta? É um absurdo. É um absurdo. O prefeito Guti tem que tomar decisões. O prefeito Guti, ele tem que usar a caneta dele, porque isso está respingando no prefeito Guti. O secretário de saúde, ele devia estar num consultório atendendo na sua parte, se ele é pediatra, se ele é ortopedista, se ele é cardiologista, ele teria que estar numa sala. Agora, à frente de uma pasta dessa é um absurdo. Nós estamos vendo aí que todas as unidades básicas de saúde não têm internet. Não tem internet, não tem internet, não tem médico, não tem remédio. Tem o quê? O que o secretário de saúde veio fazer na cidade de Guarulhos? Ele veio fazer o quê? O nome dele? Para assumir aonde? Tem que mostrar que ele é incompetente. As pessoas morrem. Saúde é necessário. Sem saúde ninguém trabalha, ninguém estuda, ninguém faz nada, não faz educação física, não faz nada. É um absurdo um secretário desse incompetente uma pasta dessa. Uma pasta tão importante, vereador Edmilson, né? E a nossa região, as pessoas morrem lá constantemente. Se tiver uma pessoa que tiver um infarto, vai para onde? Vai para o HMU? Sendo que o PA Paraíso foi criado ali para poder atender a população da região. Então eu fico triste, né? Eu jamais queria discutir um requerimento, né, onde um PA Paraíso, um ponto de atendimento tão importante da região do Taboão, está fechado, né, por incompetência de um secretário que não soube fazer uma gestão. Na minha opinião, antes dele, presidente, de pegar e fechar o PA Paraíso, ele tinha que ter a empresa contratada, é a Proguaru. Foi feita uma licitação, é feito um pregão, é feito alguma coisa para poder começar. Fechou-se o PA Paraíso, é emergencial. É saúde, é necessário. O que eles tinham que fazer? Fechar num dia, no outro dia a equipe entrar lá, tirar os móveis, derrubar tudo e começar a fazer, Sandra Gileno. Começar a fazer uma reforma no PA Paraíso. São mais de 90 dias parado, presidente. Agora que ele está pensando o quê? Que ele está na casa dele, que é uma reforma simples, que ele vai reformar o quarto da filha dele, que ele vai reformar o quarto dele e da mulher dele. Ele parou o PA Paraíso, um pronto de atendimento onde salva vidas, onde ajuda as pessoas. Não é reforma de uma casa, não. É reforma de um PA importante. É um mini hospital que as pessoas necessitam. Já fica lotado, já fica cheio. Imagina para onde essas pessoas estão indo. Elas estão sofrendo, tem que pegar ônibus, elas têm que pedir para o vizinho levar no HMU. Elas têm que levar em vários lugares, presidente. É um absurdo o que está acontecendo, senhor presidente. Então nós temos aqui, a vereadora Janete está de parabéns, né? Esse requerimento é importantíssimo para a cidade. O prefeito tem que puxar a orelha desse secretário. A secretária adjunta também. É uma outra situação que eu vou contar daqui a pouco. Para concluir, vereador, o senhor passou um pouquinho do tempo. Senhor presidente, eu não percebi, me perdoe. Eu vou parar por aqui, daqui a pouco eu volto. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, doutor Eduardo Carneiro, para discutir? Pode ser para discutir, senhor Com a presidente. palavra. Se o senhor me permite. Com a palavra. Então tá. Bom, eu acho que os anos estão um pouco acirrados aqui. Vamos ter um pouquinho de calma, né? Chazinho de maracujá faz bem para todo mundo, fica todo mundo em paz. O vereador Geraldo Celestino, o senhor está preocupado? Não, o senhor está tranquilo? Está tranquilo, então tá bom. Eu também estou bem tranquilo. Bom, vamos falar a respeito do PA Paraíso. Se não me falha a memória, parece que tem uma emenda da ex-deputada Janete Pietá. Verdadeiro, deputada?
A obra do PA Paraíso é uma obra necessária. Todos nós que conhecemos o PA Paraíso sabemos da sua importância estratégica, da sua importância no atendimento daquela região. Agora, infelizmente, vereador, caro colega Romildo Santos, não tem como. Para fazer a reforma que tem que ser feita no PA Paraíso, tem que fechar. Não dá para fazer o atendimento e fazer o que tem que ser feito lá. Inclusive, com uma emenda da nobre vereadora, ex-deputada federal, para o Paraíso, o PA Paraíso. Então, lá, vereador, vai melhorar sim o atendimento, porque de PA vai se passar para mais uma UPA. Vai ser mais uma UPA, num local extremamente importante, numa região extremamente de uma densidade populacional elevada. Então, é importante, claro que o melhor seria continuar o atendimento, sem sombra de dúvida, mas não tem como. Hoje, sem sombra de dúvida, tem que fechar para fazer as obras que tem que ser feitas e transformar em UPA. Eu gostaria de fazer um contraponto até às críticas ao secretário de Saúde, o Sérgio Iglesias. O secretário, na minha visão, um profissional e um secretário altamente competente. Eu não posso admitir, realmente, não por ser um colega médico, mas também por ser um colega médico, muito respeitado na cidade, e faz um trabalho na Secretaria da Saúde, um belíssimo trabalho. Agora, ninguém faz mágica. Não queiram pensar que com a varinha mágica você vai resolver todos os problemas de saúde da cidade. Não é assim. Neste momento, a Secretaria da Saúde está focando no atendimento primário e vendo também essa situação das UPAs. Olha, nós já inauguramos nesse governo a UPA Paulista, já inauguramos a UPA Cumbica e teremos em breve também a UPA Paraíso. Então, isto é uma evolução. Agora, não esperem mágica. Não existe mágica. Olha, queremos um secretário... Para concluir, senhor presidente, queremos um secretário que amanhã tenha uma varinha mágica e faça assim e resolva todos os problemas de saúde. Isso não vai acontecer. Então, nós temos que ter calma, tranquilidade, e o trabalho está sendo feito. Encerrada a discussão. Não? Acabou o tempo, não tem mais discussão. Relaxa, presidente, pode discutir. Para encaminhar? Está discutindo, ou está encaminhando? Para encaminhar, então. Para encaminhar, vereador. Ok, senhor. Com a palavra. Então... Só um minutinho. Antes de a senhora vereadora encaminhar, gostaria que solicito gentilmente que o titular da cadeira, Eduardo Soutor, retorne aos trabalhos. Para encaminhar com a palavra, vereadora. Eu atentamente ouvi a discussão aqui do líder do governo. Só queria fazer uma ressalva, Eduardo Carneiro, vereador Eduardo Carneiro. Eu acho mesmo que quando você tem que fazer uma grande obra, você tem que fechar, né? É pertinente, é até razoável, quando você vai fazer uma obra, você fechar para fazer a obra. Agora a pergunta que fica é, quando vai ser essa obra? Porque, na verdade, ali foi um engodo. Aliás, mais um engodo do governo Guti, que é recheado, né, de artimanhas e de engodos. Porque, na verdade, o PA Paraíso foi fechado, e aqui ninguém é bobo e todo mundo que é do mundo da política sabe muito bem, foi fechado para fazer um jogo de marketing de retirar o funcionário do PA Paraíso para alocar na UPA Cumbica. Porque precisava ter algo para mostrar, aliás, algo que não foi ele que construiu, foi o Partido dos Trabalhadores que construiu, e para inaugurar, como não tinha funcionário também na nossa época, a mágica, a gente não está exigindo mágica do secretário, mas a mágica do prefeito também está muito clara, porque a mágica que foi feita, vereador, foi tirar o funcionário do PA Paraíso para poder ter funcionário para poder inaugurar a UPA Cumbica. E agora, porque assim, fechar o PA Paraíso para reforma,
Estou dentro, estou junto, aprovo e acho isso pertinente. Agora, fechar com a desculpa da reforma e não ter data para iniciar a reforma, não tem licitação da reforma, não tem obra sendo feita, é achar que o povo também vai cair em qualquer mágica, porque isso não é mágica, viu, vereador? Isso é ilusionismo do governo Guti. Ele está iludindo a população e está se iludindo, achando que ninguém está vendo as artimanhas desse governo dia após dia. Então, a mesma coisa em relação à passagem de ônibus, que aliás depois também quero falar um pouco sobre isso. A mesma coisa, é a mesma tática. Tira um santo, cobre o outro, faz conversa com a população, depois não honra e vem usar o discurso do passado para poder encobrir a incompetência do presente. Então o PA Paraíso foi fechado, sejamos claros, PA Paraíso foi fechado para tirar o funcionário de lá, para poder ter gente para inaugurar o UPA Cumbica. E não tem data para reabrir, porque não tem licitação, não tem obra, não tem contrato, não tem dia de início e nem de término da reforma do PA Paraíso. Os vereadores favoráveis pela ordem, senhor presidente, e os contrários se manifestem. Pela ordem, eu também gostaria de encaminhar, então vou justificar. Pode ser? Não, presidente. Está encaminhando, presidente. Mas ele falou. Eu pedi para encaminhar, senhor presidente. Então, vamos deixar então a oposição acabar de encaminhar, o vereador Edmilson. Caminha aí, depois eu faço o encaminhamento. Por favor. Eu prefiro ouvir. Encaminhando. Tem uma fila para encaminhar, senhor presidente. Eu não tenho pressa. Tanto o vereador Tiago, o vereador Romildo, como este vereador, gostaríamos de encaminhar. Não tenho pressa, vereador. Estou com 55 anos, pode ir. Você justifica o voto, por gentileza. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Para justificar o voto... Para justificar o voto. Com a palavra, o vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, na verdade houve aí uma confusão, mas nós já estávamos aqui, não discutimos e a gente tinha combinado de aqui encaminhar, eu e os demais vereadores. Mas para justificar o voto, eu gostaria de, primeiro, cumprimentar a autora do requerimento, vereadora Janete, sobre essa questão do requerimento de informações sobre a obra de reforma da Policlínica Paraíso. Segundo dizer que durante o período de carnaval eu tenho a impressão que o governo saiu pela cidade inteira resolvendo todos os problemas. Porque o que apareceu de vereador na tribuna para agradecer o prefeito foi algo impressionante. Até quem não é de falar, falou. Até quem já andava meio quieto, resolveu falar. E é bom que os vereadores falem aqui e discutam, mas eu não entendi direito agradecer a quê. Na verdade, eu entendi a parte de agradecer ao prefeito, mas sobre o que e a que, eu não consegui entender o que estava sendo feito. Vou dizer aqui também, que eu também, como todo mundo está entrando nessa onda, Tiago, eu também vou entrar nessa onda. Porque nós temos a sessão, a primeira parte inteira, nós da oposição resolvemos, como nós ficamos 2 semanas praticamente sem ter quórum, acumulou uma pauta muito grande de requerimentos de informação, requerimentos importantes, que os vereadores têm que dar retorno a estas questões que foram colocadas aqui. E o que nós vimos é o seguinte: nós da oposição queremos que a casa funcione, que as coisas andem, e a situação, uma parte da base governista aqui resolveu obstruir. Eu não entendi nada. Depois me falaram porque um vereador da base tem 39 requerimentos de informação e tinha que 40 é o número do prefeito, 40 requerimentos aqui para poder serem deliberados. Me parece que está havendo aí algo que eu não vi ainda nessa casa, vereador Serjão. É a base brigando com a base. Então nós aqui da oposição estamos assistindo e fazendo um apelo. Deixem para brigar naquelas reuniões. De vez em quando diz que o prefeito chama uma reunião lá no Paço, reúne toda a base, conversa, serve uma água, um chá, um café. Deixem para brigar lá. Vamos tentar fazer com que a sessão ande, com que a gente aprove os requerimentos aqui. Porque senão vocês trazem os problemas de vocês, e eu sei que vocês têm muitos problemas. Não sabe quem é estadual, quem é federal. Eu sei que os problemas se acumulam lá. Eu sei que tem muita gente precisando de mais ajuda, outros de menos ajuda. Mas eu faço um apelo, que esse clima de divisão da base do governo não contamine as sessões da Câmara. Que a gente consiga fazer os debates que a população nos cobra no dia a dia nas ruas. Foi falado aqui sobre o PA Paraíso, eu estive lá, porque foi anunciado pelo governo que aquela unidade seria fechada para
ter uma reforma. Eu fui lá, vereadores e vereadoras, não tem uma placa indicando quanto vai custar a obra. Vereador Tiago, não tem o valor da obra. Não tem ninguém para dar uma informação sobre a obra. Para dizer que eu não encontrei ninguém lá, encontrei um funcionário da Proguaru, controlador de acesso, que estava sentado em meio aos escombros. Até falei para ele tomar cuidado, que com esse problema aí de gripe, disso, gripe daquilo, aquele lugar está insalubre para ele. Disse a ele para ele não ficar muito tempo exposto naquela poeira. Esta semana, os moradores me informaram que moradores de rua daquela região, com esse tempo de chuva, estão se abrigando lá no PA Paraíso. E eu não sou a favor de tirá-los de lá, mas eu acho que tem que resolver. O lugar que não tem utilidade, como é o caso hoje do PA Paraíso, ele está sem utilidade, porque lá não existe nenhuma obra. Para não dizer que não tem nenhum funcionário público, tem lá, sim, uma viatura do SAMU, uma ambulância estacionada ao lado do PA Paraíso. E não existe nenhuma empresa, nenhum funcionário fazendo absolutamente nada lá. E eu não estou dizendo o que me falaram, eu estou dizendo o que eu vi. Eu fui até a unidade, o PA Paraíso, e eu ouvi diversas reclamações da população. Dá dó de ver, até hoje, as pessoas indo lá para ter atendimento. Eu encontrei pessoas que foram até o PA para buscar atendimento, porque não sabiam que a unidade estava fechada. E chegam lá, não tem nenhuma pessoa para dizer para onde que vai, para onde que encaminha. Então, ou seja, eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande deste governo manter aquela unidade da forma que está. Tem muita gente que já disse aqui em outras oportunidades, olha, mas para fazer a reforma tem que parar. Olha, tem um contrato de uma empresa chamada Gerir, que ela fez uma reforma num hospital, que é o HMU, sem suspender as atividades. Eu não sei se porque a medição tem que andar rápido para poder gerar pagamento, mas lá não suspendeu. Por que que o povo lá da região do Paraíso tem que ter aquela unidade suspensa e o povo do HMU pôde continuar sendo atendido durante a reforma que foi feita lá? Sem entrar no mérito da reforma do HMU, mas eu faço um apelo aqui ao governo, que o governo tome uma providência de esclarecer a população daquela região. E digo mais, o que foi falado aqui, os dados foram dados pelo líder do governo, que olha, o governo inaugurou a UPA Paulista, inaugurou a UPA Cumbica. Na verdade, eram unidades que já estavam prontas. A UPA Cumbica foi inaugurada graças ao sacrifício dos moradores da região do Tabuão. Tem gente passando mal, tem gente morrendo, tem gente sofrendo na região do Tabuão, graças a uma mudança que foi feita pelo governo sem pensar as consequências. Não tenho nada contra inaugurar a UPA lá do Cumbica, mas eu não acho que deveria ser feito dessa forma como foi feito. Então faço um apelo aqui a todos os colegas, que a gente se una aqui para reivindicar do governo o retorno imediato das atividades dessa unidade de saúde tão importante lá no Jardim Paraíso. Obrigado. Peço a palavra para justificar o meu voto. Com a palavra, vereador Paulo Roberto. Senhor presidente, mesa diretiva dos trabalhos, colegas vereadores, galeria presente e aos demais que nos assistem pelo TV Câmara ou pela internet. Nesse país hoje a gente só se ouve falar em reforma. É reforma dos poderes constituídos, é reforma do executivo, é reforma do legislativo. E Guarulhos não vai fugir à regra. Guarulhos é reforma referente à construção civil. É tanta reforma nesse país que eu não sei aonde vai parar a economia desse país. Se pensa em acertar o país, só com reformas não vai. Mas o que acontece em Guarulhos não foge à regra. Isso é um problema a nível nacional. Para dizer que não tem mais uma reforma, estão querendo a reforma também da Previdência. Só se fala em reforma, mas a grande verdade é uma só. Eu dizia no início da atual administração que essa administração devia ser mesclada, não só com as pessoas jovens que estão no poder aí, ocupando pastas, mas com pessoas experientes, porque senão não daria certo. Eu não sei se caminha para o certo ou para o errado. Eu só sei que no Brasil a situação é sempre a mesma.
A política tinha que girar em torno da administração, mas nesse país é a administração que gira em torno da política. Nós não temos que atender só demandas políticas, nós temos que atender a demanda do povo do Brasil, do povo de São Paulo, do povo de Guarulhos. É dessa forma que se faz a verdadeira política, girando a classe política, girando em torno da administração, porque aí dará resultado. Enquanto atender a pedido de A, B, C, D, E, F, não vai funcionar. E as discussões nos parlamentos, como é aqui na Câmara Municipal de Guarulhos, é falar de reforma, é falar da questão política, é uma discussão mais política do que uma discussão da administração da nossa cidade. Nós temos que colaborar com a administração da nossa cidade? Temos sim, colegas vereadores. Colega vereador Tiago, novo, mas já palpitante, já deixou de engatinhar, hoje já anda com as próprias pernas, politicamente falando. Então, vereador, a situação é essa. Enquanto esse país, enquanto a classe política ficar mandando e não houver um movimento no sentido de que a política tem que andar em torno da administração, não vai funcionar. Nós vamos discutir reforma os 4 anos aqui nessa casa, 8 anos, 12 anos, 16 anos, e são ataques partidários e políticos. Isso é o que rola no Brasil. Mas, mesmo assim, quero ser solidário à questão da urgência dessa reforma no que tange a construção civil, que é do PA Paraíso. Se vai ficar melhor, eu não sei. Eu sei o que falta mesmo hoje, são médicos, equipamentos. Nós não precisamos aumentar os prédios, nós precisamos de equipamentos, precisamos de médico na cidade, como em todo o território nacional. Tenho dito, senhor presidente. Para justificar, presidente. Com a palavra. Obrigado. Obrigado, viu, presidente? Nós estamos tratando aqui das informações referentes à reforma da Policlínica Paraíso. Na verdade, hoje, nesta sessão, eu gostaria de falar da saúde como um todo, pois tem alguns requerimentos colocados por mim, de que trata desse tema, que é prioridade no meu mandato e é prioridade para todos nós. Nós sabemos que hoje a saúde na nossa cidade está um caos. Está um caos. Vejo aqui que o pessoal que faz parte da Comissão de Saúde não está mais presente, mas queria deixar o recado a eles também, que fazem parte dessa comissão e acompanham os trabalhos. Por favor, verifiquem também o que está acontecendo, porque o nosso povo está morrendo nos hospitais, as nossas crianças estão morrendo nos hospitais, nas UBSs, nos PAs, e nada tem sido feito. Nós temos que colocar alguém de pulso firme na Secretaria de Saúde, alguém que tenha gestão, porque não dá para falar que não bateram um prego ainda no PA Paraíso e que não tiveram tempo de planejar essa reforma. E isso nós estamos falando de um lugar. Quem anda pela cidade, como nós vereadores, que acompanhamos de perto a reclamação da população, a reclamação das pessoas que são servidoras, dos enfermeiros, dos atendentes, eu não sei se dá para comparar com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está um caos, mas aqui também está. E eu gostaria muito de tratar item por item dos requerimentos que eu fiz aqui, porque eu não vou aceitar essa situação nunca. Nunca. Eu que sou usuário do SUS, não tenho convênio. Não tenho convênio, e quem me conhece sabe, passo lá na UBS do SECAP, passo no HMU, passo no Hospital Geral, Eu ainda acredito que é possível melhorar a saúde da nossa cidade e nós tenhamos, pessoas que não vão morrer por falta de preparo, E aí fica até uma dúvida nessa questão do PA Paraíso quando reformarem, porque a Geri fez uma reforma no HMU lá, e deu quantas enchentes, vereadora? 3, 4 enchentes, queda de telhado, Você imagina a situação do local depois de uma tempestade, os pacientes, a aflição daquelas pessoas. E aí, dentre os meus requerimentos,
tem o plano de evacuação. A pergunta sobre o plano de evacuação, se o pessoal lá tem preparo de brigada de incêndio também. Você imagina, se um atendente que pega um diabético, por exemplo, como eu já falei aqui em outra sessão, uma criança com diabetes mellitus e ministra soro glicosado, porque não teve o preparo adequado para atender aquela criança e aquela criança morreu, imagina se ela tem esse preparo, esse treinamento de plano de evacuação, de plano de brigada de incêndio. Então, por isso, o meu questionamento, porque ninguém pode brigar, ninguém pode desistir da vida humana. Só quando a gente sente na carne, aí a gente vai dar valor. Nós temos que mudar esse pensamento. Então, senhor secretário da Saúde, junto com a sua equipe, infelizmente, já deu prazo. Nós temos que mudar, nós temos que fazer alguma coisa. Eu não aguento mais receber reclamações pelo Facebook, pessoas me ligando desesperadamente, porque não são atendidas, porque não tem médico nos hospitais, Hospital Pimentas, HMU, Policlínica Paravente, HMCA, não dá mais. Eu não vou tirar essa pauta do meu mandato, doa quem doer, eu vou até o final, porque eu passo nesses hospitais também, minha filha também passa, eu tenho uma filha de 4 anos, e eu não quero que ela entre no hospital com um probleminha desse tamanho e saia de lá num caixão. Chega de desculpas, cada hora é uma desculpa. Ah, é falta de medicamento porque o fornecedor atrasou. É falta de insumo de insulina porque nós estamos refém da Medtronic. Não é possível. Quando acontecer na sua família, senhor secretário, e equipe de saúde que coordena toda a nossa cidade, aí vocês vão ver o que eu estou falando. Né? Porque só apresentar números, contas, nós estamos planejando, não dá. Tem que ter ação. Nós não podemos deixar o guarulhense morrer. Será que ninguém entendeu que o recado é esse? Que as pessoas são importantes, que o maior direito do cidadão é o direito à vida. Pelo amor de Deus, senhor prefeito, senhor que trabalha muito, domingo a domingo eu repito e sempre vou repetir isso daqui. De repente o senhor não está sabendo realmente o que está acontecendo, né? Precisa tomar uma providência. Não dá mais, não tem como aguentar mais essa situação, né? Você vê as pessoas na fila das UBSs mendigando uma vacina da febre amarela, né? E aí nós temos alguns casos na nossa cidade, né? Não sei se todos sabem, se chegou a informação. Senhor presidente, para justificar, senhor presidente, para justificar, eu vou justificar, senhor presidente, está esvaziando a casa, mas eu quero justificar, senhor presidente, o senhor não deixou encaminhar, hein? Já vou finalizar, senhor presidente. Já vou finalizar aqui. Então, por favor, deixa eu Então, o meu recado está dado. Este vereador vai acompanhar todos esses processos até o final. A saúde é prioridade e a vida humana é a coisa mais importante que nós temos que proteger. É isso. Pela ordem, senhor presidente. Para justificar, senhor presidente. Para justificar, senhor presidente. Para justificar, senhor presidente. Quero justificar, senhor presidente. O senhor não vai deixar eu justificar, senhor presidente. Está passando por cima, senhor presidente. Senhor presidente, é assim, na mão grande, já saiu todo mundo aqui, 2 sessões não tem, agora está pedindo para justificar. O que está acontecendo com esse governo? O governo não tem coragem? É um governo podre? É isso, senhor presidente? O senhor quer que eu jogue mais pesado, senhor presidente? É um governo covarde? Não tem ninguém para debater nessa tribuna dessa Câmara? São todos incompetentes os vereadores da base, senhor presidente, é isso? Vocês encerram, senhor presidente? Boa tarde. Essa 5ª sessão ordinária do Legislativo foi encerrada pelo presidente da Câmara com a justificativa de falta de quórum. No momento que ela foi encerrada, os vereadores estavam justificando a votação de um requerimento que foi apresentado pela vereadora Janete Rocha Pietá com relação à reforma e o fechamento do PA Paraíso. Então, esse encerramento da sessão acabou causando bastante discussão aqui entre os vereadores presentes, em especial o vereador Romildo Santos, que queria fazer uso da palavra para se justificar com relação a esse requerimento. Além do requerimento do PA Paraíso, que foi bastante polêmico, teve também a votação de outros 11 requerimentos no grande expediente. Já os projetos previstos da ordem do dia acabaram não sendo votados e muito provavelmente serão incluídos na próxima pauta da sessão de quinta-feira. A gente vai encerrando então a transmissão ao vivo. Muito obrigado pela sua audiência. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.